Muito bem, saudações renovadas a todos os caros telespectadores que acompanham o programa Top Gospel Moçambique, neste que é o quarto bloco, onde nós muito bem sabemos que pegamos na palavra de Deus, trituramos nela e tiramos no que ela há de melhor, e na verdade tudo que há na palavra de Deus é bom, é agradável e é realmente revelador para quem acompanha a palavra de Deus e para quem medita nela. E para isso tenho comigo o pastor Antônio Mutimuculo e eu passo a saudar, pastor, muito bem-vindo a este Spacana. Shalom, amado irmão Domingos, shalom, Igreja de Cristo em Moçambique. É bom estarmos aqui neste que é o seu melhor programa gospel da nação moçambicana. Viemos aqui para partilhar a palavra do Senhor. Esperamos que a Igreja de Cristo esteja preparada a tomar as suas notas para esta poderosa ministração e meditação de domingo que viemos até a sua casa para junto podermos congregar. Shalom. Muito bem, pastor. Eu gostaria só de saber qual é o tema que nós temos, quais são as escrituras de base para a meditação do dia de hoje. Amém. Amado irmão Domingos, numa altura em que há uma grande confusão na salvação cristã, há um grande desentendimento na salvação cristã, que resulta essencialmente da apostasia, que é o evangelho desviado que afundou a igreja nos dias de hoje. Então, para a meditação no dia de hoje, não haveria melhor tema do que meditarmos acerca do propósito da graça. Qual é o propósito da graça? Aquela que todos nós hoje dizemos que ela nos basta, dizemos que ela nos retirou do pecado, dizemos que é por ela que Cristo nos rendeu da nossa situação. Qual é o propósito desta graça? Então, nós teremos como escritura de base no livro de Tito, capítulo 2, e vamos ler os versículos 11 a 14. Eu vou pedir ao irmão Domingos para proceder com esta leitura. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Bem, no livro de Tito 2, 11 a 14, diz assim a palavra de Deus, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria, justa e piamente. E nesta versão ainda continua dizendo, aguardando bem a bem-aventurança, a esperança e aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. 14. Que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Eu vou pedir ao pastor para poder também ler o que aparece ali na tela. Vou pedir na tela outra versão, porque a graça, peço de novo a imagem na tela, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Pastor. Então, amado irmão Domingos, poderosa leitura esta que fica claro, quer dizer, não precisa ser entendido em teologia, não precisa de ir a uma escola de teologia para entender uma escritura tão simples e tão profunda como esta. Porque já no versículo 1 nós podemos compreender que a graça, ele diz que porque a graça de Deus se há manifestado trazendo a salvação para todos os homens. Ele está a dizer, não importa se você é carpinteiro, se você é serralheiro, se você é advogado, é médico, se você é condutor de caminhões, se você se diz não crente, quer dizer, se você se chama descrente ou ateu, não importa se você rejeita Jesus Cristo. Ele está a dizer que a graça, ela manifestou-se, ela se tem manifestado
para que trouxesse salvação a todos os homens, sem exceção. Então, sim. todo homem só pode ter a salvação através da graça. Então, a graça não veio fazer separação. Todo homem pode ser salvo através da graça. É aqui onde nós podemos entender que se a graça veio para todos os homens, há uma série de regras, há uma série de comportamentos, há uma série de expectativas que não é para uns e menos para outros. É uma expectativa para todos. Então é aqui onde nós podemos ver que há um grande problema que aconteceu na igreja, principalmente criado pelos pastores, porque ninguém mais há quem foi explicar à igreja que primeiro a graça veio para que a salvação fosse manifesta ou manifestada na vida de todo homem. Então, todo homem, grandes, pequenos, nobres, pobres, presos, ou então aqueles que estão privados de liberdade, aqueles que têm problemas mentais, que não podem discernir, aqueles que nunca ouviram acerca da palavra e acerca do Senhor Jesus Cristo. Esta graça veio trazendo a salvação para todos. Então, a salvação cristã é para todo homem. E quando nós falamos da salvação cristã para todo homem, e se você corresse para Gênesis capítulo 12, da mesma forma como através de Abraão, todo o homem, toda a existência podia ter a oportunidade de voltar à aliança com Deus através de um único homem. Então, a mesma coisa, a salvação cristã, ela veio para manifestar esta salvação a toda a espécie humana. Então, nós podemos aqui fazer uma pergunta, e é uma pergunta muito profunda. Se ela veio, então trouxe regras. O que é que a graça veio ensinar? Ele diz no versículo 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Está a dizer que a graça não veio para manter ninguém no pecado, irmão Domingos. A graça veio não para nós continuarmos a pecar e dizer que a graça nos basta. Porque o que acontece? A pessoa está a fornicar, você lhe encontra, mas irmã, deixa ela de fornicar, a graça de Cristo me basta. Qual graça? Porque a graça, ela veio, o propósito dela é que nós renunciamos à impiedade, à prática do mal, à prática do pecado, à prática das abominações. Isto é o que significa a graça. E a salvação cristã só se pode manifestar a todos os homens se nós seguirmos estes preceitos. E as concupiscências mundanas, está a dizer, a cobiça das coisas do mundo. Você vê logo que a graça, irmão Domingos, não veio para nos apontar a nada desta terra. A graça veio para nos apontar a coisas maiores que não são deste reino, a coisas que são do reino dos céus. Então, Cristo Jesus de Nazaré, quando ele abandona o trono e veio, e ele trouxe esta graça, ele diz, a graça veio, e esta é uma narrativa muito poderosa, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então, se há salvação a todos os homens, é preciso que todos os homens, então, sejam ensinados a renunciar à impiedade. Então, se a igreja está funcionando debaixo da graça, que ensina as pessoas a abandonar a impiedade. Sim, pastor. Poderíamos talvez colocar naquele dito que diz a liberdade e a libertinagem. As pessoas aproveitam-se da graça para poder fazer sentir as suas obras não sóbrias e não justas e totalmente mundanas. É aqui onde, irmão Domingos, se nós lermos, de facto, há uma tentativa de aproveitamento disso, só que a palavra de Deus não se deixa aproveitar, porque ela está a colocar estas condições com clareza. Ele diz que, primeira coisa, quando nós recebemos a graça, a salvação cristã, há que renunciar à impiedade. Então você vê que muitos de nós chamamos de nascidos de novo, mas se nós não renunciamos à impiedade, nós somos mundanos. As concupiscências mundanas que ele diz aqui, que nós temos de renunciar, são aquelas que ainda dominam os nossos corações. Eu ainda cobiço a forma de vestir do mundo, a forma de adorar do mundo, a forma de comer do mundo, a forma de falar do mundo. Ele está a dizer, estas concupiscências que são mundanas, não devem ser achadas naquele que recebeu a graça, porque a salvação cristã que veio através da graça ensina-nos a renunciar. Se então, na sexta-feira, eu andava na discoteca com os meus amigos e a beber álcool, ele está a dizer assim, eu, agora que eu recebi a graça, eu vou renunciar a estas práticas. Mas o que é que acontece hoje? E isto não é só para o crente, ele está a dizer,
primeiro a salvação cristã veio trazer a salvação a todos. Então, todo aquele que se diz hoje que é salvo pela graça, porque é esta confusão que está na igreja hoje. As pessoas entram na igreja e ficam no pecado. Entra fumador, continua a fumar até hoje. Diz, quer dizer, eu sou salvo pela graça, a graça basta-me. E esta pergunta está a dizer, e a renúncia destas concupiscências mundanas, onde é que está? Porque se você olhar por esta parte, que tipo de igreja nós temos? Será que nós na igreja renunciamos à prática da impiedade? Se eu gostava, eu lá fora era corrupto, eu gostava só qualquer assunto, eu resolvo com dinheiro na mão, quer dizer, bate na mesa, essas brigadeiras ali assim. Hoje, que eu estou debaixo da salvação da graça, ele está a perguntar, o amor ao dinheiro, eu renunciei ou não? É aqui onde você encontra o grande problema da igreja. Sim, irmão Domingos. Sim, pastor. Esta conversa de hoje, essa meditação de hoje nos leva para a matéria que tivemos na semana passada, onde nós falamos dos bodes e das ovelhas. Quando a pessoa não trata a graça da maneira devida, não renuncia à impiedade e outras ações mundanas, comporta-se como um bode, segundo a nossa matéria da aula passada, ou da meditação passada. E esta multiplicação dos bodes na igreja que diz estar debaixo da graça, porque uma coisa tem que ficar clara. Cristo Jesus, o Messias, ele morreu e ressuscitou. Então a graça veio nos trazer a salvação. Veio trazer a salvação a todo homem. A Bíblia diz assim. Só que esta salvação cristã só pode ter poder de facto se nós renunciarmos às práticas dos bodes. E nós falamos deles na semana passada. Então esta prática da impiedade, quer dizer, você entrou na igreja ímpio e mantém-se ímpio. As suas práticas não mostram conversão. Ele está a dizer, aquele que se converte debaixo do convênio da graça, é suposto ele mudar, ser uma pessoa diferente, que não tolera mais. Ele tem que renunciar. A renúncia, irmão Domingos, é você não ter mais nenhum interesse. É dizer que eu não terei mais interesse nenhum. Eu não vou gostar nem sequer de parecer com o mundo. Eu vou escolher ser totalmente diferente do mundo. Por quê? Porque isto é a renúncia. E ele diz, e é renunciar às concupiscências mundanas e viver neste presente século de forma sóbria. Não viver como se nós não tivéssemos conhecimento. Não, não, as coisas é assim. Outro dia perguntou, mas pastor, quando você repreende que o homem que tem 2, 3 mulheres não há de ir para o céu, você não vê que a pessoa vai fugir da igreja, mas é melhor que fuja. Ou então que se arrependa. Então, porque há que renunciar. A pessoa pode estar nessa condição, da mesma forma, a pessoa pode ter 2, 3 mulheres, a pessoa pode se embebedar, pode se prostituir, pode fornicar, pode mentir, pode se corromper, pode estar no adultério, pode pregar o falso evangelho, porque aqueles que pregam o falso evangelho no púlpito, o evangelho de semeia lá para colher, o evangelho de venda no púlpito, é porque não são convertidos. As concupiscências mundanas ainda estão debaixo, ainda lhes colocam debaixo, estão debaixo do domínio dessas concupiscências. Estão a trazer o curandeirismo na igreja, estão a trazer esta sorte toda de adoração profana, ímpia, dentro da igreja, por causa das concupiscências mundanas. Ele está a dizer, esta graça aqui é muito perigosa. E ela vem se manifestar, de acordo com esta conversa que tivemos na semana passada, é que eles estão os dois na igreja. O ímpio, este que diz que recebeu a graça e não renuncia, está na igreja. Então, se existe uma coisa pior, a pior coisa que pode acontecer, e pode me acontecer, amado irmão, é nós estarmos a viver aqui e pensar que nós estamos a nos preparar para ir para o céu. E no dia do arrebatamento da igreja nós ficarmos aqui. Esta é a pior coisa que pode acontecer. E você já pode imaginar. Porque hoje o mundo te conhece, você se faz cristão, mas não abandonou a impiedade. Então a graça veio para quê? Primeiro, veio para que nós abandonemos a impiedade. A graça de Jesus veio para que nós renunciemos às concupiscências, deixemos de cobiçar as coisas do mundo. Sim, pastor, eu gostaria que me permitisse ler o versículo 14. Não sei se posso. Porque o versículo 14 traz uma certa emoção dentro dela. É um versículo que traz um sentimento muito emotivo. Diz assim, Jesus Cristo, né, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Quer dizer, houve um sacrifício para algo que nós estamos a tornar banal. Então vamos lá perguntar à igreja de hoje. A igreja vale tudo. A igreja converta-se amanhã, hoje continua no pecado. Quer dizer, este ensinamento que nós, os pastores, levamos para o púlpito.
onde nós não repreendemos. Porque se você descer para o versículo 15, lê o versículo 15, escuta o que ele diz. Fala estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Então, esta é a missão que é dada a Tito. É a missão que é dada à igreja, no processo do ensinamento da igreja para abandonar a iniquidade, porque a graça com pecado é outro evangelho. A graça com iniquidade é outra religião, não tem nada a ver com Cristo. A graça com pecado, com as concupiscências do mundo, é outro evangelho, irmão Domingos. Não é este evangelho da graça. O evangelho da graça é separado de toda a iniquidade, é separado do pecado. O evangelho da graça é separado de toda esta podridão que você vê aqui. Por quê? Porque Cristo deu-se a si mesmo para remir de toda a iniquidade e purificar assim um povo. Então, se ele se deu para que nós fôssemos limpos, remidos do pecado, onde é que se acha espaço para pecado no meio da igreja? Onde é que se acha? E os pastores, nós que estamos a dirigir as congregações, será que alguém leu o versículo 15? Que diz que você tem que repreender com autoridade. Mas os pastores só podem ter língua mole, não podem repreender. E por que o pastor tem língua mole? É porque ele, em primeira instância, ele é quem está no pecado. É ele quem está no adultério, é ele quem é mentiroso, é ele quem dá falsas profecias, é ele quem ensina a igreja que pode continuar na iniquidade, que Deus vai perdoar e vai levar para o céu. Sim, pastor, desculpa a minha intervenção de agora. É porque, na verdade, nós recebemos várias chamadas telefônicas, várias mensagens, de acordo com este versículo 15, de servos de Deus, às vezes, que dizem, não é dessa forma que se deve pregar a palavra, tem que pregar de um modo a passar um bálsamozinho aí, às vezes até entram em troca não troca, mas chegam a dizer coisas não muito agradáveis pelo fato de estarmos aqui a emitir palavras que o versículo 15, na verdade, nos incentiva, que nós temos que repreender, que tem que se falar com toda a ousadia a palavra de Deus e a autoridade. Bom, é normal, irmão Domingos, se você voltar para a escritura de João capítulo 10, que nós lemos na semana passada, é esta coisa que se o pastor tem língua mole é porque ele próprio não é pastor, é mercenário. Ele diz que ele nem é conhecido das ovelhas, ele entra pelo muro, ele salta, não entra pela porta. Quer dizer, o pastor que ama as suas ovelhas, ele vai fazer isto que é aqui exortado a Tito. Diz, exorta e repreenda com toda a autoridade. Porque a repreensão é que vai trazer a gravidade de você estar na graça e continuar no pecado. Eu gostei do que a produção fez, colocou o versículo da semana passada. Peço só para ler, para outra fotografia que eu vi aí. Ok. Respondeu-lhe Jesus, já vos tenho dito e não credes. Exatamente. Que eu faço, as obras que eu faço, em nome do meu Pai, testificam a respeito, mas vós não credes porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Amém. As ovelhas do Senhor Jesus Cristo, elas o ouvem e seguem-no. E nesta hora, quando você está a olhar para esta escritura, você pode compreender que, na verdade, é disso que nós estamos a falar. A Bíblia diz que, de fato, você tem que exortar e tem que repreender. Então, se o pastor não pode repreender as suas ovelhas, se ele é incapaz de repreender, significa que ele próprio é que não está salvo, porque este é o problema da graça. É um problema de salvação. Abandonar a iniquidade, você não pode exortar os outros a abandonar a iniquidade que domina a si ainda. É preciso ser o mais humilde o suficiente para compreender e dizer, uau, eu primeiro como pastor preciso de abandonar a iniquidade. Porque a salvação cristã, da graça que nós estamos a falar, ela não veio para manter ninguém no pecado. Se você corresse rapidamente para Efésios capítulo... veja aqui mesmo para terminar. Veja, Efésios capítulo 5. Leia para mim. Efésios 5, pode ler para mim. Efésios 5? Pode ler a partir do versículo 3. O que é que diz 3? Mas a prostituição e toda a sorte de impureza ou a cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Ele está a dizer assim, quando se trata do pecado, quando se trata da imoralidade, ele diz que nem sequer se suponha que exista. Ele não está a dizer para o crente, para o cristão, o santo, não convém só
que ele não esteja na imoralidade sexual. Não convém só que ele não esteja no pecado. Mas está a dizer que não convém nem sequer que pareça que ele está. Nem a aparência. Então, este evangelho que pode fazer com que um povo possa aproveitar a graça que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para nos remir do pecado, só pode vir através da exortação, do ensinamento e da repreensão. Então, se alguém se sente incomodado com a pregação do evangelho, é que esta pessoa tem que procurar uma outra Bíblia para pregar. Porque esta Bíblia que nós estamos aqui a ler e a pregar o seu evangelho, ela exorta-nos a ensinar o povo e repreender com autoridade. Porque isto vai devolver os filhos ao seu pai e o pai ao seu filho. A restauração da igreja vai continuar assim. Quando alguém diz, passem um pouco de bálsamo, é porque essa pessoa não sabe como é que se passa bálsamo. No dia em que tiver alguma ferida que necessita de bálsamo e encontrar alguém que saiba pôr bálsamo, já vai saber o que significa pôr bálsamo numa ferida. Porque pôr bálsamo numa ferida não é uma carícia, é um exercício muito doloroso. Então eles dizem, ponha bálsamo, não sabe o que é pôr bálsamo. Lembro-me de outra passagem, já estamos quase no momento derradeiro desta rubrica. Lembro que nós falamos acerca dos mercenários e do bom pastor, há um bom tempo atrás. E parece, para quem é mercenário, sente como se estivesse a perder o seu biscato quando realmente sai esse tipo de palavra, onde Deus mesmo, no versículo 15, incentiva os seus servos para que preguem com ousadia. Sim, é porque os pastores, nós gostamos de viver das ofertas dos dízimos, ok? Mas o que nós não estamos a compreender é, se nós ensinarmos a verdade, as ovelhas na igreja já não vão nos dar dízimos da prostituição, do roubo, da corrupção e da mentira, não vão fazer isso. Significa que as ofertas que nós vamos dar, então serão ofertas agradáveis a Deus. Significa que você que é servo de Deus, que for atendido nas suas despesas, nas suas necessidades ministeriais, por uma oferta que é justa e agradável a Deus, você é abençoado. Então é preciso ensinar o povo a fazer o que é justo, para que a oferta que eles trazem diante do Senhor, o sacrifício que trazem, seja um sacrifício justo, aroma agradável. Que traga um aroma agradável. É aqui onde nós estamos a perder a batalha com o diabo, irmão Domingos. Por quê? Porque a igreja de Moçambique tem um problema. Todos nós gostamos de dizer que nós vamos orar. Nós vamos orar, vamos fazer corrente de oração. Mas ninguém já pensou dizer, Moçambique, vamos perguntar a Deus o que é que Ele quer de nós. Porque Deus fala. O nosso Deus, Ele não é mudo, é o que Ele diz. Não é como os outros deuses, que tem boca e não falam, que tem ouvidos. Não é assim. Mas nós temos tanta tribulação, incluindo o coronavírus. Nunca ninguém disse, ok, nós já oramos muito, já fomos ao monte, repreendemos, já fomos dormir no mar, fomos dormir sei lá onde, fomos na praça. Agora vamos lá perguntar a Deus. O que Deus quer? O que é que Ele quer? Ninguém está preocupado em procurar saber Deus o que Ele quer. Então a graça não veio para que nós nos mantivéssemos no pecado. Antes, pelo contrário, para que nós renunciamos o pecado e toda a impiedade. Oh, pastor, sabe que este momento nós podemos estar aqui a triturar a palavra por horas e horas, mas em televisão o tempo é contado. Eu gostaria só em 15 segundos, talvez 30 segundos, se dirigisse ao povo nas últimas considerações ou no resumo daquilo que nós estivemos a ver no dia de hoje. Amém. Povo amado, Igreja de Cristo em Moçambique, a graça veio para que nós renunciemos à iniquidade e o pecado. Então, se você é um servo, é um pastor, é um obreiro, repreenda com autoridade a igreja e ensine a igreja a abandonar as concupiscências do mundo para retirarmos a adoração mundana que está na igreja. Deus abençoe. Shalom. Bem, este é o programa Top Gospel Moçambique em retirada. Queremos agradecer a todos pelo carinho da vossa audiência e dizer que voltamos aqui domingo, 8 horas pontualmente. Chamo-me Domingos Vembane. Estivemos a conversar com o pastor Antônio Mutimuculo. Tivemos também o Mártir Simão. Tivemos também com a Marta Penicela no dia de hoje. Eu quero agradecer a minha vasta equipa de produção, desde os realizadores, desde os câmeras. Que Deus abençoe rica e poderosamente. E nós voltamos próximo domingo, dizia, à mesma hora, 8 em ponto. Deus abençoe. Shalom.